Por aqui a gente fala agora sobre feijão, uma situação bastante preocupante que pode vir a repetir o que aconteceu em 2016. Você lembra? Faltou produto no mercado, o produto ficou muito alto e tudo por conta de questão climática. E essa mesma questão pode acontecer neste ano de 2017 e agora o mercado já começa a sinalizar uma grande preocupação a respeito disso. Isso por conta da situação do volume a ser colhido, por conta do clima, que neste momento ele apresenta a seguinte questão. Lá, por exemplo, o feijão do Paraná vem sendo prejudicado pela grande quantidade de chuva, enquanto que lá no estado de Minas Gerais e Goiás é o contrário. Já falta chuva, já tem algum tempo. E mesmo que chova agora por esses dias, mesmo assim por conta de altas temperaturas e 15, 20 dias sem chover, tempo muito seco, ainda não, a produção não deve ser recuperada. Mas sobre esse assunto a gente já vai ficar de olho já no mercado, desses valores então que o mercado vem comercializando. Para o feijão então a gente vai acompanhar os valores para o feijão tipo 8,5, para que você já observe como está neste momento a sinalização com os negócios com o feijão de acordo com o IBRAF. E lá no Paraná, ele vem sendo encontrado neste momento a cerca de 110 até 120 reais. Enquanto que em Minas Gerais, olha só o valor, é um pouco mais elevado, 130 a 140 reais. Neste momento, então o clima é quem está ditando a preocupação do mercado, que pode vir a repetir o mesmo cenário do ano de 2016. Bom, e aqui a Agricultura BR lembra o que nós estamos trazendo de informação sobre o feijão desde o primeiro levantamento da safra de grãos do Brasil, divulgados pela estatal brasileira Conab para essa temporada 2016-2017. E o que nós podemos afirmar agora é o seguinte: nós avisamos que essa situação do feijão no Brasil era grave. Os números são por demais apertados e, na verdade, se tem até, de certo modo, se olhar nos números que nós vamos apresentar agora, retomá-los, porque quem acompanha a Agricultura BR já viu esses números por aqui. Mas você vai ver que é extremamente ajustado. E aí nós afirmamos o seguinte: papel costuma aceitar tudo. Tanto é que em dezembro a Conab, foi o seu último levantamento, trouxe, em relação aos dados divulgados em novembro, uma alta de 30 mil toneladas para a produção brasileira de feijão. Uma situação que já é extremamente ajustada. Na verdade, o que o Brasil tem de produção estimada para a temporada 16-17, mesmo com essa alta que foi estimada pela Conab em dezembro, não seria o suficiente para cumprir a demanda. Uma demanda que é reprimida, sim, se compararmos ao consumo da temporada 14-15. Na temporada 15-16, a consumo brasileiro na temporada, ele caiu muito. E não foi por falta de apetite ou de vontade de comer feijão do brasileiro, e sim porque os preços estavam muito elevados. Situação que pode voltar a se repetir, certamente num grau menor, mas pode voltar a se repetir nessa temporada 2016-2017, já que a primeira safra começa a ficar ameaçada em alguns estados. Evidentemente, há outros que na sua produção a situação segue muito bem, como é o caso do estado do Rio Grande do Sul. Vamos ver então como é que está a produção brasileira de feijão. Destaque de agora do Agricultura BR, mostrando a produção brasileira de feijão. Olha só como as temporadas vêm nos últimos anos, nas últimas temporadas. Na 13-14, o Brasil produziu 3.450.000 toneladas. Na 14-15, 3.210.000 toneladas. A 15-16, teve essa situação de perdas muito fortes, o clima realmente acabou com a produção brasileira, veio para 2.510 toneladas. Em novembro, a Conab estimou para a temporada 16-17 3.070.000 toneladas. E agora em dezembro, puxou para 3.100.000. Esses dados, eles são importantes. É uma pequena variação entre novembro e dezembro, mas a Conab aponta a alta na produção no seu último relatório em relação à produção brasileira de feijão. Um dado que é bastante complicado quando a gente considera o que o Brasil precisa consumir. O Brasil tem um consumo elevado de feijão, consome mais do que esses dados que estão aí. O Brasil chega a um consumo estimado a 3.200.000 toneladas na safra 16-17. Portanto, precisa importar, precisa de estoque. Só que esse consumo poderia até ser maior. Vamos aos dados então? Vamos mostrar suprimento e também depois o consumo. Começando pelo suprimento,
O suprimento é aquilo que vai considerar a produção brasileira, aquilo que o Brasil importa e também os estoques de passagem da temporada 15-16. Na 13-14, o Brasil tinha de suprimento 3.710.000 toneladas. Na 14-15, 3.670.000 toneladas. Na 15-16, 2.960.000 toneladas de feijão. A temporada 16-17, você tem dois dados ali, novembro e também dezembro. Em novembro, a Conab estimava suprimento brasileiro de 3.380.000 toneladas e em dezembro, 3.420.000 toneladas. Então, trabalhe com esse dado, 3.420.000 toneladas, sendo que 3.100.000 são a produção. Portanto, qualquer perda na produção brasileira vai ser duramente sentida para garantir esse dado que eu vou mostrar agora, que é o de consumo. Observe o consumo. Consumo brasileiro, olha só, já vou direto lá no final do gráfico. Esse gráfico aqui vai contando a história de consumo no Brasil. 3.350.000 toneladas na 13-14, número se repetiu na 14-15, caiu bastante na 15-16 para 2.800.000 toneladas. Afinal, o Brasil só produziu 2.500.000. Portanto, teve demanda reprimida sim no Brasil por feijão. Pode mostrar o gráfico de novo na tela, porque essa demanda reprimida, ela continua, de certo modo, reprimida na temporada 16-17. Tanto em novembro quanto em dezembro, a Conab estimou 3.200.000 toneladas, portanto, 150.000 toneladas abaixo do que o Brasil consumia na temporada 14-15. Aqui a 15-16 você pode tirar do mapa, afinal, o preço do feijão disparou e a população optou por outros produtos. A questão é, essa primeira safra de feijão, importantes praças produtoras, começa a ficar ameaçada por questões climáticas. E quem responde como é que está o clima nos estados, é importante lembrar que há outros que estão com bom desenvolvimento, é a Nadiara Pereira. Sobre as áreas produtoras de feijão do Brasil, as chuvas têm se concentrado mais ao sul, especialmente na região sul. Nesses últimos dias voltou a chover forte. Isso tem provocado aumento da umidade no solo, desde o norte gaúcho até o interior paranaense. Algumas áreas apresentam índices acima de 70%. Só que, por outro lado, o excesso de umidade pode comprometer o desenvolvimento de algumas lavouras, porque já vem chovendo de forma frequente e agora, para os próximos dias, tem previsão para altos volumes de água em algumas áreas entre o Rio Grande do Sul e o oeste paranaense. Enquanto isso, a chuva se tornou bem mais irregular aqui entre o sudeste e centro-oeste, e nessas regiões o calor tem sido bastante intenso. Isso tem se refletido no declínio da umidade no solo, especialmente entre Goiás e Minas Gerais. Boa parte da metade norte de Minas Gerais, partes também do Triângulo Mineiro e do interior de Goiás, o índice de umidade no solo já está abaixo dos 30%. Isso pode comprometer momentaneamente o desenvolvimento de algumas lavouras de feijão. Durante esses próximos 5 dias, a expectativa é de muita chuva em algumas áreas da região sul, principalmente do interior gaúcho ao oeste paranaense. O volume de água deve ultrapassar 50 milímetros e essa chuva pode trazer danos para algumas lavouras, especialmente entre esta quarta-feira e a sexta-feira. A chuva se estende nesses próximos dias também para o sudeste. Deve chover forte aqui entre São Paulo, Sul e Triângulo Mineiro. Inclusive, nestas áreas, a chuva pode vir acompanhada por granizo e o volume de água deve variar de 50 a 70 milímetros. Nas demais áreas do centro e norte de Minas Gerais e também boa parte do estado de Goiás, a chuva será irregular, ainda insuficiente para encharcar o solo. E no decorrer do próximo período, entre 9 e 13 de janeiro, é que a chuva se expande um pouco mais pelo interior do Brasil e deve beneficiar essas áreas mais secas do centro-oeste e do sudeste. Inclusive, deve chover bem aqui entre o sul e Triângulo Mineiro e interior de Goiás, com volumes de 50 a 70 milímetros. Essa é uma chuva que ajuda a encharcar bastante o solo. No norte mineiro, a chuva ainda será mais isolada e de baixo volume acumulado, e no sul do Brasil, tendência ainda para continuidade da chuva. Então, o tempo mais úmido ainda vai predominar desde o interior gaúcho até o oeste paranaense, com volumes de água que devem variar de 30 até 50 milímetros em 5 dias. Daqui a pouco eu volto com mais informações do tempo. Até mais! Realmente o clima é um detalhe que deve ser bastante observado e ele já vem fazendo a diferença na região sul do país. Mas, por enquanto, de acordo com a Emater do estado do Rio Grande do Sul,
Por lá, o desenvolvimento das lavouras do feijão primeira safra vem sendo considerado bom. Nem muito bom, mas também nem ruim, ele vem sendo dentro da normalidade, principalmente beneficiado pelas chuvas que ocorreram no final do mês de dezembro. Também as primeiras colheitas já começaram a ser realizadas também lá no estado do Rio Grande do Sul, mas dentro do esperado. O clima também influenciou durante alguns ciclos de maturação do feijão, por exemplo, muito frio nas fases, na fase vegetativa e escassez de chuva na época de floração e também enchimento de grãos. Mesmo assim, os agricultores, no final de dezembro, que foi a última divulgação desse boletim de acompanhamento de safra da Emater do estado do Rio Grande do Sul, ainda vem sendo considerado satisfatório. E são os valores, você vai acompanhar os valores que terminaram o ano de 2016 para o preço médio da variedade agora do feijão preto lá no estado do Rio Grande do Sul. E é isso que você vai acompanhar agora, a última semana de dezembro, de 26 a 30, o preço em R$ 234,44 a saca. Lembrando que já teve uma alta de 4,20% em relação à semana anterior. E realmente o clima fazendo toda a diferença e merece já atenção para a cultura do feijão.